Sou Ricardo Cruz, sou músico, cantor e desde o começo dos anos 2000 até 2003 eu fui redator e editor, muito rapidamente, da revista Pokémon Clube. Cara, em 99, quando estreou Pokémon no Brasil, eu tava no Japão, eu tava vivendo no Japão, estudando no Japão, fazendo meu intercâmbio, malucaço no Japão, e não tive contato nenhum. Quer dizer, eu tive contato com Pokémon no Japão porque a febre tava grande no Japão nessa época, né, de Pokémon. Era uma marca que estava em alta no mundo todo, e no Japão estava muito forte também. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive noção da febre que estava rolando com Pokémon e com Dragon Ball. Foram coisas mais ou menos na mesma época que fizeram sucesso. E aí, o meu primeiro emprego da vida, assim, eu com 18 anos, foi com o Nelson Sato na Sessão Super-Heróis, quando ele tinha um programa na CNT. E eu era redator daquele programa, escrevia para os filhos dele que faziam as chamadas para séries que passavam lá, que era Cybercop, Ultraman. E aí, menos de 6 meses trabalhando com o Sato, eu recebi uma ligação da Conrad, porque Renato Siqueira, que é um amigão meu de muito tempo, ele trabalhava na Conrad, trabalhava na Nintendo World, e ele vendeu a história minha da pedreira da Toei pra Conrad, pra Herói. Me chamaram pra falar das pedras que eu tinha pego na pedreira, fui na Herói, e aí meio que me ofereci, queria escrever, gostava do assunto, gostava de escrever sobre cultura pop japonesa e tal. E aí, menos de 6 meses trabalhando com o Sato, eu recebi uma ligação e fui contratado pela editora Conrad para entrar na Pokémon Clube. Eu achei que eu ia entrar para Herói, eu tinha uma ideia, porque eu tinha escrito como freelancer uma matéria sobre Kamen Rider Kuga para Herói, e eu achei que eu ia entrar para a revista Herói, mas não. Eles falaram, não, a gente quer te contratar, vem aqui e tal. Eu achei, pô, vou trabalhar na Herói. Quando eu cheguei lá, era para ser redator da Pokémon Clube, que já tinha um tempo, já estava sendo publicada, e era uma febre, era a revista oficial de Pokémon no Brasil, e eu não era um cara que acompanhava Pokémon, eu não era um cara, eu sabia que existia esse fenômeno Pokémon, mas eu não tinha nenhum detalhe dele, até porque, que nem eu falei, eu estava no Japão quando a coisa começou no Brasil, então eu não peguei o começo, nem mesmo o Dragon Ball é uma febre que houve, eu gosto de Dragon Ball e tal, mas eu não sou aquele cara que acompanhou muito Dragon Ball, porque eu não estava no Brasil na época que Dragon Ball estreou. Se eu não tivesse feito intercâmbio, se eu tivesse visto desde o início Dragon Ball, participado do hype ali do começo, talvez hoje eu fosse também um super fã e um cara muito alucinado por Dragon Ball, mas não foi o caso, eu estava longe. E foi assim, eu entrei para Pokémon Clube e fazendo a revista, fui aprendendo sobre o assunto, fui desbravando, porque como eu tinha acabado de voltar do Japão falando japonês e tal, eu traduzi muita coisa para Pokémon Clube. Então junto com os leitores eu ia aprendendo sobre o assunto, assim. Foi bem interessante esse começo. Quando eu estava no Japão, eu via que tinha, assim, porque eu comprava revistas que falavam de tokusatsu, revistas que falavam de ficção científica, de cultura pop e tal, e eu via Pokémon ali na capa das revistas e tudo mais, mas eu estava muito interessado em outras coisas. Quando eu estava no Japão, eu estava muito interessado em colecionar coisas de tokusatsu, e eu não prestei tanta atenção assim no Japão, mas eu via que existia, assim, uma febre para a qual eu não dava muita atenção. No entanto, tinha um programa na TV no Japão que era muito legal, que eu gravava sempre, que chamava Utaemon. É um programa que ficou durante todo o ano de 99 no ar no Japão. No Japão tem muita essa coisa de programas cíclicos, né? E um deles era o Utaemon, que era sobre anime song. E eles traziam os cantores originais. Acho que boa parte da vontade de ser cantor de anime song veio do Utaemon, porque foi meu primeiro contato, assim. E dentro desse programa, aparecia, muitos episódios, tinha a Arika Matsumoto, que é a dubladora não só do Satoshi, né, que aqui é o Ash, mas ela também é a cantora
dos temas principais de abertura de Pokémon no Japão. Então eu via e eu gostava das músicas, porque as músicas de Pokémon são muito boas. Então acho que, assim, mais do que o desenho, mais do que os monstrinhos de bolso, minha atenção para Pokémon na época que eu morei no Japão foi através das músicas da Rika Matsumoto, porque eu acompanhava muito esse programa, o Taimon. Eu lembro que na época da Pokémon Clube, assim, era uma revista que vendia bem, era uma revista que vendia muito bem, por causa da febre, e era uma revista que era difícil achar pauta o tempo todo, porque é um anime, é um mangá, uma coisa só. A gente penava, assim. Durante muitas edições, eu fazia a tradução de quadrinho para Pokémon Clube. Eu pegava ou quadrinhos japoneses, ou eu pegava os episódios mesmo em VHS. A gente tinha uma estação dentro da editora que era de captura de vídeo, então eu mesmo capturava a tela do que eu estava assistindo, escrevia o texto em português e alguém depois, junto comigo, a gente sentava e fazia a diagramação em formato de quadrinhos. Essa sessão de quadrinhos era uma parte que fazia muito sucesso. Teve episódios que foram censurados no Ocidente, que a gente tinha acesso ao material original, então a gente quadrinizava esses episódios porque as pessoas não tinham como ter acesso. Então a gente tinha uma salinha de captura na editora, a gente capturava as imagens e eu ia traduzindo o texto e a gente montava um quadrinho dentro da editora exclusivo da revista. Isso era muito interessante. Uma matéria marcante que eu fiz foi, eu lembro do título até hoje, como é que é? De larva borboleta, como Caterpie subiu na vida, uma coisa assim. Você lembra dessa matéria? Como Caterpie subiu na vida, eu lembro que foi uma matéria bem que eu gostei bastante de fazer. E aí a gente falava do Ash deixando a Butterfree, né? Que virava Butterfree, ele se separando da Butterfree, que foi um momento comovente da série e tal. Então a gente explorava muito esses lados porque era um assunto único, né? E depois, com o tempo, eu lembro que os games assumiram um papel muito forte dentro da Pokémon Clube, né? Com a chegada do Eric, o Eric assumiu essa parte dos games de Pokémon. Isso era muito importante para a revista, é uma parte que ele assumia. E aí eu ficava mais assim, com a comunicação com o leitor, eu respondia cartas, eu sugeria pautas desse tipo, sabe? Tipo, pegar momentos marcantes do anime e falar um pouco sobre eles. A gente começou a explorar muito a dublagem, muito. A gente foi atrás da Paris Video, que estava dublando, né, que assumiu a dublagem de um ponto para frente, eu não me lembro direito. E aí a gente foi para o estúdio, conversou com o Paris e ele abriu as portas da empresa para a gente. Então a gente fez muita entrevista com o dublador naquela época. A gente colocou o Fábio Lucindo na capa de uma edição que foi super bem. E eu lembro que dentro da editora teve uma polêmica entre a gente. Falou, meu, será que... Porque assim, pensa, a Pokémon Clube era um produto licenciado da editora que vendia muito. E vendia muito. E a nossa missão era que continuasse vendendo bem, entendeu? Então qualquer coisa que a gente se arriscasse a fazer... É uma responsabilidade ali, né? E você colocar o Fábio Lucindo, eu tenho essa revista aqui. A gente colocou um ser humano na capa de uma revista que nunca teve um ser humano na capa, era só Pokémon. Então a gente tinha essa dúvida, poxa, será que o público que está acostumado a comprar a revista vai estranhar ter uma pessoa real e não vai querer, porque ele vê uma pessoa real na banca, tem outras pessoas nas outras revistas, então ele não percebe, sabe, perde a identidade. E no fundo foi um acerto. Então eu lembro que tinha sempre essa tensão boa de procurar assuntos que continuassem fazendo a revista ir para frente, porque era uma marca muito importante da editora, e ao mesmo tempo fosse interessante para os fãs. E eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa legal na Pokémon Clube nesse sentido. Cara, foi minha primeira experiência de fato profissional, assim. E eu não encarava aquilo como trabalho, entendeu? Tipo, eu morei no Japão, e daí voltei pra cá e logo comecei a trabalhar com o que eu gostava, sabe? Não é que eu fiz faculdade e aí eu entrei no mercado de trabalho. Não, eu comecei a trabalhar com o que eu gostava. Eu não tinha noção que eu estava trabalhando, sabe? A gente chegava lá e todo mundo era um pouco assim, sabe? Então eram uns amigos todo dia juntos, fazendo um projeto
né? E a rotina da redação era muito assim. Eu lembro que a gente ia muito para a Liberdade, a gente ia muito para a Livraria Fonomag, a gente tinha muita assinatura na Livraria Fonomag, a gente tinha muita encomenda, a gente encomendava muita coisa, o que era muito legal, né? A gente era muito jovem e a editora dava um orçamento para a gente comprar revistas para a editora, para a gente explorar o nosso trabalho. Mas nós, muito fãs, eu, a Lilian, o Pempen, todo mundo, a gente, porra, era uma maneira da gente ter acesso constante a material do Japão. Então era uma rotina muito de ir para a Liberdade, aí eu voltava do almoço, eu ficava traduzindo as revistas e achando pautas dentro nessas revistas japonesas, né? O meu papel lá dentro era muito de tradução, assim, era muito de conexão com o Japão para trazer possíveis furos para a revista ou explorar possíveis temas que a gente possa ir mais fundo porque eu falava japonês e conseguir explorar isso. Então era uma rotina muito de fazer o que gosta, sabe? Eu lembro que o fim da Pokémon Clube, ele não foi uma coisa que não era esperada, assim, era esperado. Porque como toda febre, né, ela tem o seu momento de auge e ela tem um momento que as coisas elas esfriam. E a gente sentia, não é que foi um baque, nossa, a revista vai acabar? Não, a gente sabia que ela ia acabar, assim. Tanto que eu já era para ter ido para a parte de mangás na Conrad, porque a Conrad ela também passou por uma mudança. Houve uma divisão na Conrad, né? Houve uma divisão entre a área de livros e mangás e a área de revistas. Essa divisão não existia tanto no início. A gente mudou de endereço, inclusive. Então já no endereço novo, eu já estava indo trabalhar com tradução de mangás e livros do Japão e tal. E as pessoas da Pokémon Clube também estavam... A Lilian estava fazendo revista para menina, o Eric estava todo engajado em revista de videogame. Eu editei, acho que a penúltima e a última edição da Pokémon Clube. A gente já sabia que aquilo ia acabar e a gente planejou. Na verdade, eu editar a Pokémon Clube, mas foi mais ou menos planejar as últimas edições para dar tchau pro povo. Mais ou menos isso. A gente planejou uma despedida para a revista não simplesmente parar de ir para a banca. A gente falou, gente teve uma jornada aqui com vocês ao longo de tantas edições e agora tchau. Tanto que a última edição é uma edição de despedida, né? Então a gente faz uma retrospectiva de todas as edições, a gente celebra o fato da Pokémon Clube ter existido, né? E foi uma coisa que a gente sabia que ia acontecer. Eu sempre gostei muito de escrever daquelas coisas que eu gostava. Embora Pokémon não esteja no escopo do que eu gosto genuinamente, né? Porque eu gosto mais de Tokusatsu, cresci com isso, com Cavaleiros do Zodíaco, com cultura pop japonesa no geral. Pokémon, eu não peguei Pokémon de um jeito que eu fosse um apaixonado por Pokémon. Mas, porra, é um anime, é um fenômeno, isso me interessa simplesmente por ser um fenômeno da cultura pop japonesa. Eu aprendi a gostar muito, pesquisar muito e escrever sobre isso. Então, o meu lado jornalista, o meu lado de apurar informações, de entregar um texto legal sobre esse tipo de coisa, ser editado por jornalistas mais experientes do que eu, na Conrad Editora, o Rogério Motoda, o próprio André Forastieri, né, ter contato com esse jornalismo, assim, foi engrandecedor pra caramba pra minha carreira, né? Foi a minha porta de entrada para a editora Conrad. Eu ia fazer faculdade de jornalismo. Não fiz, entrei para a Conrad, fiquei 4 anos na Conrad, que é exatamente o tempo que se fica numa faculdade. Então eu fiz faculdade Conrad, que, na minha opinião, é muito melhor do que se eu tivesse feito qualquer faculdade de jornalismo por aí. Ainda bem que eu não entrei, ainda bem que meus pais foram compreensivos, ainda bem que eu fui para a Conrad e não fiz faculdade, escolhi porque minha vida seria outra hoje em dia, né? Tá na Pokémon Clube me fez entrar em vários eventos através de stands da editora e dentro dos eventos conhecer pessoas, cantar nos eventos, músicas, às vezes até música do Pokémon, já cantei música em Pokémon em Anime Con da vida, assim, no stand da Conrad. Então esse lado meu cantor veio de uma dança aí pela carreira de jornalista fazendo Pokémon Clube. Então é uma época muito feliz da minha vida, muito feliz, eu adorava ir trabalhar, assim, né? Eu nem tinha noção do que era trabalhar fora
E eu continuo não tendo, porque trabalhar na editora Conde não era uma noção de trabalho, sabe? Era uma noção de encontrar os amigos para fazer um projeto legal. Então tem uma importância bem grande mesmo e memórias muito boas.